que nós possamos, nesse momento, ter os nossos corações abertos. Eu te convido a, nesse momento, a você jogar fora toda a religião. Jogar fora, se desprender de toda a religiosidade. Porque o que pregamos aqui não é religião. O que pregamos aqui é Cristo. É a palavra de Cristo. Domingo após domingo, a palavra da graça tem sido pregada. E a graça, querido, ela não é uma porta para que você possa cometer pecados. Não. A palavra da graça é para te libertar, para viver aquilo que Cristo tem para você. E, não pode ser diferente. Hoje também iremos trazer mais uma palavra que aborda o assunto da graça. Mas nós vamos direcionar hoje sobre a questão da justificação. Justificação. Alguém sabe aqui o que é justificação? Alguém quer opinar aqui? O que é justificação? E aí, Raí? O que é justificação? Bom, todo mundo já viu processos jurídicos, aonde tem um Pedro aí, que está fazendo direito, está fazendo direito, E a gente percebe que dentro de um julgamento, o veredito final, a decisão final do juiz é inocente ou culpado, justo ou pecador. E a palavra de Deus também não é diferente, nós iremos, terá um tribunal, mas eu não quero aqui entrar em detalhes sobre isso. O que eu quero aqui é explicar para você, que a justificação é um ato gracioso. Talvez você nunca entendeu dessa forma, mas hoje você precisa sair daqui entendendo que a justificação é um ato gracioso. E pensando nessa forma, será que de fato compreendemos e confiamos na obra justificada feita por Cristo? Será que é assim que nós vivemos o nosso dia a dia? Crendo de fato e confiando na obra da justificação feita por Cristo? Então, para que nós possamos entender de fato sobre a questão da justificação, nós vamos aqui navegar aqui pelos textos e explicar alguns pontos para que você possa sair daqui entendendo que você é justo diante de Deus. Mas não é por obras suas, nem um pinguinho assim sua. O mérito é todo de Cristo. Foi Ele que venceu, para que nós fôssemos mais que vencedores, através dele. Amém? Eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, de Romanos 5:1. Romanos 5:1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o texto de Romanos 5 está dizendo o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conceito de justificação é central na fé cristã. Por qual motivo? Porque através dela passamos de uma condição de condenação para uma posição de aceitação e paz com Deus. E isso
é interessante, porque esse é um dos maiores presentes de Cristo para nós. Talvez você olhe assim, não, o maior presente de Cristo para nós é a salvação, né? Mas vamos caminhando aqui. Sermos justificados pela fé, o que significa que Deus não nos vê mais como culpados. Talvez hoje você está sentado aqui e em algum momento do seu dia a dia você olha para você e fala assim, eu sou culpado. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, alguma situação difícil e você, eu estou passando por isso porque eu mereço mesmo. Não, filho. Você já foi justificado. Talvez você olhe assim e fale, como é que é isso então? Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Entender a força e o poder da nossa justificação transforma a forma como vemos a Deus, como nos vemos e como vemos os outros. Olha como é que vai se encaixando as coisas. Justificação é o ato de Deus nos declarar inocente. Você acredita que você é inocente? Talvez até hoje, até aqui nesse momento, você tenha se declarado culpado diante de Deus. Talvez você não tenha crido que de fato Cristo te justificou diante do Pai. Essa verdade poderosa transforma o nosso relacionamento com Ele e com nós mesmos. Você precisa entender que ser justificado, se tornar justiça de Deus em Cristo Jesus, é algo libertador. Amém? Então, a pergunta que eu faço é, o que é justificação? 2 Coríntios 5:21 entra como um texto base para essa pergunta, que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Então, nós nos tornamos justiça de Deus. Mas por quem nós nos tornamos justiça de Deus? Por Deus, ou seja, por Cristo, que se fez pecado em nosso lugar. Talvez você ainda comece a ter dúvidas a respeito disso, mas você vai entender muito bem esse texto no final de uma explicação que eu vou dar aqui. E a justificação, ela é um termo jurídico, como eu falei aqui. É uma declaração feita por Deus de que somos inocentes, apesar dos nossos pecados. Quando aceitamos a Cristo, Deus nos vê através da justiça do seu Filho, não pela justiça das suas obras. Porque a própria palavra de Deus diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. E o que significa isso? Pensa aí agora em algo que você fez que é extraordinário, que você olha e você se agrada disso. Você fala, cara, isso que eu fiz, Deus deve estar muito feliz. Talvez você fez algo bom, que ajudou alguém, a você mesmo, alguma coisa. E você olha como isso, algo maravilhoso, esplêndido que você fez. Algo de medalha, algo de prêmio Nobel. Sabe o que significa isso? Se foi na tua força, trapos de imundícia para Deus. Porque a mensagem central da graça é Cristo no centro, não o homem no centro. E interessante que
Quando aceitamos a Cristo, Deus nos vê através da justiça do seu Filho. Somos considerados justos, não porque merecemos coisa alguma, mas porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Cristo já quitou toda a dívida. Você acha que Cristo ia deixar uma herança de dívida para nós? Algo ainda para que nós viéssemos poder fazer, para complementar, porque Ele não foi capaz de cumprir tudo? Será que Deus precisa da nossa ajudinha para completar aquilo que Cristo fez? Não. Precisa deixar isso entrar no teu coração e viver no descanso e no favor do Senhor sobre a sua vida. E o interessante é que tem um texto de 1 Pedro 2,24, eu acho que esse eu não passei para vocês. Mas eu leio aqui, não tem problema não. Que esse aqui foi uma revelação que eu tive depois, tá? 1 Pedro 2,24 diz assim: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados. Olha o que a Bíblia diz, querido. Não sou eu que estou dizendo que você é justo diante de Deus. É a Bíblia. Não por mérito seu, mas pela obra completa de Cristo. E isso só nos mostra que a justificação, ela é a base da nossa salvação. Como assim? Sim, você não é salvo para ser justificado. Você foi justificado e por isso você foi salvo. É como um juiz que perdoa alguém de uma culpa, de um erro, de uma condenação, que a pessoa, ela não poderia pagar, e após o perdão, esta pessoa está livre, foi salva da condenação. Salvo de quê? Da condenação. A pessoa, ela não pode ser salva de algo se alguém não justificar aquilo ali. Uma pessoa que ela está presa, ela não pode ser liberta do nada. Alguém tem que pagar alguma coisa. Aquela pessoa, ela precisa pagar pelo erro dela. O que Deus fez é, como nós não conseguimos cumprir as 613 leis, Ele enviou o Filho, que cumpriu tudo. E por isso, Ele pagou em nosso lugar. Por isso, nós somos salvos pela justiça de Cristo. Porque Ele pagou toda a dívida. E por isso nós somos livres. Saibam que esse perdão não é um simples passar a mão por cima. Não. Ele exigia um preço. E um preço que Jesus pagou. Queridos, é interessante demais sobre isso aqui. E vocês vão ver o que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu estava escrevendo essa mensagem. Foi algo extraordinário. Coisas aqui, textos que eu não compreendia e comecei a entender, a tomar forma sobre essa questão da justificação. Eu queria falar algo que o Senhor ministrou meu coração ali agora. Até pedi o Bernardo para ir lá fora pegar uma caneta para me poder anotar. Eu ia falar aqui no finalzinho dessa explicação sobre justificação, mas eu vou falar agora, que talvez você ainda está no teu coração falando assim: eu não sou justo. O Senhor me salvou, eu creio em Cristo Jesus, mas eu não sou justo, eu sou um pecador. Olha o que o Espírito Santo falou para mim.
Quem aqui acredita que quando Deus criou o homem, Adão, ele criou Adão pecador? Adão, quando Deus criou Adão pecador ou justo? Então, Adão era justo. Por isso, o Senhor toda tarde vinha ter com ele relacionamento. Porque Adão era justo. O que fez com que Adão se tornasse pecador? A maldade, o pecado cometido, da desobediência. Não foi Deus que tornou Adão injusto. Só que o Senhor, ele precisava consertar essa bagunça. Ele precisava acertar essa bagunça que Adão, fez. Como não havia nenhum homem que conseguiu cumprir as 613 leis, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, que era 100% homem e 100% Deus. E Jesus cumpriu com amor, sem reclamar, tudo o que o Pai queria. E através de Cristo, concluiu-se a obra, e com isso fez com que nós, cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, voltássemos a viver como justos, por aquilo que Cristo fez. Deus, ele não criou Adão como pecador. Adão foi criado justo. Devido aos erros, Adão se tornou pecador. Mas Cristo resolveu tudo. E por isso hoje, eu, você, podemos declarar que somos justos diante de Deus. Amém? Nós somos filhos amados. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Não viva mais debaixo de condenação. E aí, caminhando, eu gostaria de falar aqui uma historinha, Imagine um homem que acumulou uma enorme dívida. Imagina aí, uma enorme dívida, algo impagável, tão grande que ele jamais poderia pagá-la. E toda vez que ele olhava aquele saldo devedor, o peso da vergonha o oprimia. E aí, toda vez que ele ficava olhando aquilo, aquela situação, ele se sentia envergonhado, oprimido, angustiado, sabendo que a qualquer momento o juiz iria chamar para ele poder pagar aquela dívida. E como ele não teria condições, ele teria que ser preso. Então um dia, o juiz inesperadamente chama o homem e declara: sua dívida está perdoada. Alguém pagou em seu lugar. Esse homem, como vocês acham que esse homem ele saiu daquele tribunal? Oprimido? Triste, abatido? Ou pulando, alegre, abençoando vidas, falando: cara, eu fui liberto de algo que eu não poderia pagar. Cara, olha, alguém pagou por mim. Ou ele sairia triste, abatido, oprimido ali? Creio eu que ele sairia muito feliz daquele lugar. Assim, queridos, também é a nossa justificação. Éramos devedores, mas Cristo pagou a nossa dívida. Ou seja, fala comigo assim: ninguém pode mais me condenar, nem eu mesmo, porque eu fui comprado por um alto preço. Querido, nem você mesmo pode se condenar. Sai dessa. Para de se condenar. Quando você se condena,
você deixa a sua fé de lado, de crer naquilo que Cristo já fez por você. Então, antes de sermos justificados, estávamos aonde? Nas trevas. Beleza? Após sermos justificados e salvos, passamos das trevas para a luz. E não só passamos para a luz, como também o Senhor nos transformou em luz. E aí, olha só, não para você mesmo, mas para o mundo. É uma mudança radical. Antes estávamos nas trevas. Não só estávamos, também como nós éramos trevas. Após sermos justificados e salvos, o Senhor Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. E não só nos transportou para um ambiente de luz, como também nos fez sal e luz do mundo. E olha só como é que a palavra ela vai se encaixando. Eu quero que você pense comigo em algo. Você consegue compreender que pela fé você foi justificado? E por isso você foi salvo? E por ser salvo, você foi transportado das trevas para a luz? E porque você está na luz, você é santo? Consegue compreender isso? Vou repetir. Nós fomos salvos, ou seja, justificados pela fé, e por isso fomos salvos, e por ser salvo foi transportado das trevas para a luz, e porque você está na luz, você é santo. Aí talvez você fale, eu sou santo? Como assim? Queridos, é o seguinte, pode alguém ser luz e ao mesmo tempo ser trevas? Aonde tem luz, a treva se dissipa. Como nós então podemos falar que não somos santos, se somos luz? Mas entenda, nós não somos luz por nós mesmos. É Cristo que vive em nós. Não tem nada a ver com a gente. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Ele é um Deus todo-poderoso. Uma vez um colega falou bem assim, Deus está onde? Deus está na eternidade? Eu falei, não. Ele, como assim não? Eu falei, não, porque se Deus está na eternidade, a eternidade é maior do que Ele. Deus é a eternidade. Não há nada maior do que Deus. Ele é perfeito em todas as coisas. O que Cristo fez foi perfeito. Tanto é que Ele foi considerado Filho amado, a qual dá alegria ao Pai. O pecado, ele é um acidente de percurso na vida do cristão. Deveria ser. Queridos, você precisa entender que pecador era a nossa identidade, mas agora, tendo sido justificado e liberto por Cristo Jesus, nós temos e nos tornamos filhos amados, justiça de Deus em Cristo Jesus. Recebemos uma nova identidade. Aquilo que o pastor pregou alguns domingos atrás, sobre a identidade. Antes, a sua identidade era pecador. Mas após ser justificado e salvo por Cristo, você passou de pecador para justo. Não tem nada a ver contigo. Quando
Deus, Ele olha para você, Ele não te vê, Ele vê Cristo em você. Nós somos como as cartas vivas, escondidas em Cristo. O mundo, ele nos lê. Somos uma Bíblia viva para o mundo. Sal e luz. Talvez você possa até dizer o seguinte: mas tem um texto que fala bem assim, que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, né? Está lá em Romanos 3, 23. Talvez você vai ouvir pessoas, né, indagando sobre essa questão. Mas lá em Romanos 3, 23 diz que porque todos pecaram e estão privados, destituídos, né, afastados de quê? Da glória de Deus. E o interessante é que quando você olha dessa forma, as pessoas elas se atentam somente a esse versículo 23. Vamos para o 24 então, porque se acabasse ali no 23, estaria certo, acabou, fechou a porta. E quando ele fala ali todos, são todos. Não é um ou outro, não é o povo judeu e não o gentio, não, são todos. É todos, é toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas o 24 é a nossa porta de saída, que diz: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. É a nossa porta de saída. É quem? Cristo Jesus. Graça, justificado pela sua graça. E aí, queridos, eu gostaria de ler aqui o texto completo de Romanos 3, do 21 ao 28, para ficar bem claro para você. Vamos lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Não há distinção. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído baseado em que princípio? Na da obediência à lei? Ele está falando. Será que é na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Agora o 28 quebra tudo. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Aleluia. Queridos, não é com a tua obra, não é com a tua força, não é na tua obediência, mas foi na obediência de Cristo. Ó, queridos, a Bíblia é clara. A Bíblia, ela se explica.
precisamos estar com nossos corações abertos para poder o Senhor falar. Isso é maravilhoso. Talvez você, mas tem um outro texto aí, que as pessoas podem usar até como pretexto, para se considerar pecador. Olha, a pessoa quer tanto se considerar pecador, né? Ali, né? Vem outro texto. Qual o texto? 1 Timóteo. Agora aqui, querido, é que vem uma revelação do que Deus falou ao meu coração. 1 Timóteo 1, versículo 15 e o 16. Esta é uma palavra fiel. Vou tentar ler ali. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se a sua Bíblia está escrito igual aquela Bíblia ali, é a pior Bíblia para se ter. Porque aquela tradução ali, pior, ela está totalmente distante de tudo aquilo que a palavra original quer dizer. Mas vamos lá, depois eu vou explicar a vocês. O 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Vamos lá, eu vou ler essa tradução, a que está aqui, que é a que chega mais próximo, porque aquela tradução ali, esquece, e vocês vão entender. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Algumas traduções está pior, essa aqui está como principal. Principal é a que chega um pouquinho perto da palavra original, que no grego é protos. Essa palavra principal, quando Paulo está falando assim, que eu sou o principal, Paulo está dizendo, porque eu sou o protos. Protos, ela dá origem à palavra de protótipo, ou seja, modelo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: eu sou um modelo de pecador. Vamos lá. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele é um modelo de pecador. Protos, protótipo. Quando a empresa, vamos botar lá, a Ferrari, ela vai fabricar uma série, de linhas de carros Ferrari, ela primeiro cria um protótipo. Beleza? Então ela cria um protótipo. E quando aquele protótipo está perfeito, está tudo certinho, a partir dali é liberado para a execução da fabricação da série daquele protótipo. Beleza? Então o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: eu sou o protótipo, eu sou o modelo. Vamos lá, talvez você ainda não está compreendendo, mas você vai compreender daqui a pouco. Mas por isso me foi concedido, no 16, mas por isso me foi concedido o quê? Ali naquela tradução fala que ele alcançou, mesmo alcancei, por isso mesmo alcancei. Não, foi concedido, tá? Melhor tradução. Foi concedido o quê? Misericórdia, para que em mim,
o principal, o protótipo, o modelo, né? Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, ou seja, toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Leandro, então o que quer dizer isso? O que eu quero dizer é o seguinte: antes, Paulo, ele era um modelo de pecador. Era o cara que perseguia a igreja, não cria na obra salvadora, justificadora de Cristo. Ele vivia pela lei. Ele era um exemplo, mas mesmo assim ele não cumpriu as 613 leis. Ele era um exemplo de pecador, de um perseguidor. Exemplo de que estava apto e pronto para destruir a obra de Cristo. E o que isso tem a ver? O que Paulo está querendo dizer ali é o seguinte: irmãos, se Cristo, ele me pegou como eu era, um modelo de pecador, né, de legalista, né, de religioso, e transformou a minha vida hoje, e hoje eu sou um exemplo para aqueles que recebem a vida eterna. Cristo também pode te transformar. O que Paulo está dizendo nesse texto é isso. Cristo tirou o eu, pecador, a minha identidade de pecador, de perseguidor, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje, através de Cristo, eu sirvo como exemplo para os outros. É o que o texto diz lá no final, 16. Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, toda a sua paciência. Ei, nós somos transformados de glória em glória. Paulo estava sendo transformado de glória em glória, mas ele já vivia na identidade a qual ele se apropriou, de filho amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. Queridos, não tem como. E agora fica mais claro entender o texto de 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Você é justo diante de Deus pela obra de Cristo, mediante a fé. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor essa noite e para todo sempre. Mas não para por aí, porque aqui foi para entender o que é a justificação. E que você passou da identidade de pecador para justo, né? Mas à frente agora, nós vamos ver que essa justificação, ela nos dá paz com Deus. A paz que a justificação nos traz não é simplesmente uma ausência de conflitos, não. É a certeza de que estamos reconciliados com Deus agora. A justificação pela fé, ela remove o peso da culpa e o medo do julgamento. Ou seja, você não precisa mais temer sobre o julgamento que virá sobre a terra, porque Cristo foi o seu e é o seu advogado, e Ele já pagou o preço. Em vez de termos um relacionamento com Deus baseado na ira, temos um relacionamento baseado no amor e na aceitação. E com isso, nós podemos confirmar que Romanos 8:1 diz: Romanos 8:1 diz assim: portanto,
agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é Bíblia. Se a Bíblia está falando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como então você pode se condenar? Como então alguém pode condenar você? O que Cristo fez foi perfeito. Não tem erro, não tem falha. Para de viver debaixo de condenação. Eu não mereço. Por você mesmo? Claro, nem eu mereço. Mas quando nós olhamos, não para nós, olhamos para Cristo e tudo que Ele fez por amor a nós, é um presente que nós recebemos. E é um presente que você precisa receber. Não deixe que a condenação venha trazer a aflição à sua vida. Viva na liberdade de Cristo. A paz que a justificação traz, ela é uma paz que transforma a forma como nós nos relacionamos com Deus. Em vez de medo, nós damos lugar à confiança e à intimidade. Quando Adão pecou, ele ficou com medo sobre a condenação que havia sobre ele, pelo erro. Mas Cristo resolveu tudo, querido. Somos livres. Imagina uma criança. Vou contar outra história. Vou contar uma aqui da criança. Vou contar algo que aconteceu lá em casa. Eu não sei, eu contei para alguns aqui, acho que no curso de casais, não sei. Mas eu ia contar uma história aqui, mas vou contar o que aconteceu lá em casa. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Beleza? Então, se eu peco, mereço a morte. Mas como fui justificado e salvo por Cristo, eu passei da morte para a vida. Sou nova criatura. Show? O que aconteceu lá em casa? Tem muito tempo. Eu dei uma orientação ao Bernardo e à Bruna, né, que são os meus filhos, de que se eles fizessem algo que eu não havia permitido, eles iriam pagar o preço. Beleza? É justo, não é? Foi combinado. Combinado não sai caro, né? E eles fizeram, desobedeceram. Fui lá em casa eu tenho uma varinha de goiaba. Não tire a vara dos seus filhos. Não é para espancar. É disciplina. Peguei a varinha. Fui lá no quarto. Fechei a porta. Sentei com eles. E comecei a conversar com eles. E eles... Vocês acham que eles estavam prestando atenção no que eu estava falando? Estavam de olho na vara. O olho deles estavam vidrados na varinha. Eles estavam nem aí com aquilo que eu estava falando com eles. Mas eu comecei a conversar com eles. Quando eu finalizei a conversa, orientei, expliquei a situação, né, do erro que eles fizeram, o que aquilo causaria, não sei o quê. Aí eles, né, orei com eles, aí eles... Agora é a hora que o senhor vai bater na gente? Né, Bernardo? Eu falei, tem um porém, filho. Eu quero ensinar algo a vocês. Eu falei, Bernardo, levanta. Aí o Bernardo levantou, e a Bruna. E aí eu falei bem assim, segura a vara aqui, Bernardo, na mão. Aí o Bernardo segurou. E aí eu fiz bem assim, ó. Tirei a blusa, virei as costas e fiz bem assim. Bate.
Pode bater com toda a tua força. Rapaz, o menino desabou em lágrimas. Ele e a Bruna. Não, papai. Eu falei, bate, Bernardo, você precisa bater. Porque por um erro alguém precisa pagar. O erro ele não pode ficar impune. Você tem que bater. Bate, pode bater. E ele, não, papai. Não, papai. E a Bruna, não, papai, me abraçando, chorando. Parece algo louco, né, que eu fiz. Mas eu ensinei a eles. Aí eu falei, filho, foi o que Cristo fez por nós. Nós erramos, falhamos. Mas Cristo, Ele tomou toda a chicotada que era merecida nós tomar. Nós era que estávamos na cruz lá, mas Cristo foi para o nosso lugar. E sabe o que eu fiz com eles no final? Eu abracei e amei. Foi o que Cristo fez por nós. Ele nos abraçou, Ele nos amou de tal forma, que o que cabe a nós agora é correr em direção a Ele e falar, Senhor, obrigado. É de agradecer. É de agradecer. A graça, ela não pode gerar em nossos corações a liberdade de querer pecar, como muitos falam. Não, a graça, ela gera em nossos corações a vontade de agradecer, de honrar o Senhor por tudo que Ele fez por nós. Pergunto aos meus filhos se eles têm vontade de errar comigo. Errar, eles erram. Na caminhada, eles falham. Estamos aprendendo de glória em glória. Mas eles têm a certeza da identidade que eles são filhos do Leandro e da Verônica. De uns pais que os amam, que cuidam, que querem o bem. Assim nós também precisamos ter essa revelação da verdadeira identidade que nós somos filhos amados, justiça de Deus em Cristo Jesus. De que o nosso Pai, Ele nos ama, Ele não nos condena. Você é amado de Deus. E aí, queridos, continuando. A justificação, ela significa viver sem o peso da culpa e na liberdade de servir a Deus. Ou seja, eu quero passar agora para um outro ponto que fala o seguinte, que a justificação, além de nos trazer paz com Deus, ela também nos liberta. Olha o que diz Gálatas 5:1, para quem fez o curso aí de Gálatas aí, ó, tá fera, hein? Queridos, abri um parênteses aqui. Os cursos de segunda-feira, você tá doido. É algo transformador. Fizemos de Gálatas, agora estamos fazendo do reino. E como o Senhor tem falado aos nossos corações. A justificação, ela nos liberta. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, não queira voltar atrás para a prisão. Imagina aquele homem lá, que o juiz absolveu, né? Foi pago o preço, agora você está livre. Aí ele fala, não, como assim? Não, você está livre, pode sair. A porta da cadeia está aberta, você não precisa mais ficar aqui preso. Ele, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não é possível. Aí você dá espaço para quem? Para o orgulho, para o ego. Não fiz nada para merecer ser livre, eu tenho que fazer alguma coisa. Não faça aquilo que Cristo já fez. Porque senão, você descarta a obra de Cristo na cruz. Então vamos lá. Então a justificação não só nos tira do pecado, mas nos coloca em uma nova posição de liberdade para viver. Ao sermos justificados, não estamos apenas livres da culpa, mas também capacitados a viver
em amor a Deus. E essa liberdade não é uma permissão para pecar, mas um chamado para vivermos de acordo com a nova identidade que recebemos do Pai. E aí, tem uma historinha, né, de um passarinho, que ele viveu preso durante muitos anos na gaiola, né? Então o passarinho está lá, cantava, pá, não sei o quê, mas ele percebeu que haviam outros passarinhos que estavam livres. E aí ele foi começando a se entristecer. A gaiola era a lei, a gaiola era o pecado, a condenação que estava sobre ele. Até que certo dia apareceu um bom homem e abriu a porta da gaiola e falou assim: vai, você está livre, vai cantar, vai festejar junto com os outros. E aí ele meio que excita, sim, em sair, mas ele vai, olha e puf, sai. E aí ele sai feliz da vida, cantando, fazendo amizades. Pergunta se ele quer voltar. Quando ele experimenta a graça e a liberdade, o amor e o favor de Deus sobre a vida dele, pergunta se ele quer voltar para aquela prisão, para aquela lei. Não, ele quer experimentar cada vez mais a liberdade. O que esse texto ele está querendo dizer é que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, abriu a gaiola. Vai, meu filho, vai, você agora é livre. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Agora você é livre e não queira voltar para a gaiola, não. Não queira voltar para a gaiola. Vai, voa, segue em frente. Confia naquilo que eu fiz por você. E indo para os finais, a justificação, ela nos convida a viver pela fé. Além de nos dar a paz, além de nos libertar, ela nos convida a viver pela fé. Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Não retroceder, não voltar. É viver dia após dia pela fé. Crendo que Cristo já cumpriu tudo. A justificação pela fé, ela significa que não precisamos provar nada para Deus. Podemos descansar no que Cristo fez por nós e viver uma vida de fé, confiando nele em todas as áreas de nossas vidas. E essa confiança, ela libera a nossa fé para ver Deus agir em nossas vidas. Porque sabemos que Ele está conosco e nos vê como seu Filho amado. Ou seja, Ele nos vê como seus filhos amados. Justificação significa confiar naquilo que Cristo fez por nós, não em nossos próprios méritos. E essa confiança, ela nos conduz em nossas vidas diárias. E aí, queridos, eu levo você a refletir em algo. Como anda a sua fé? Creia, sem duvidar. Sem duvidar. A fé, ela é como um homem
num barco, no meio do oceano, sem direção nenhuma. E aí, aquele homem, ele olha no final e vê uma luz longe. E ele confia que aquela luz é a luz que vai tirar ele daquela situação. Então ele coloca o barco naquela direção e vai. Quando chega lá, ele descobre que é um porto seguro. Cristo já nos revelou que Ele é a luz do mundo e que Ele está conosco no barco. Agora é você olhar para Cristo e seguir com Ele. Não é seguir sozinho, é seguir com Ele. Mesmo que pareça estar escuro à sua volta, Cristo está contigo. E é Ele em quem vai te conduzir nessa jornada. Não tente sozinho. Não tente sozinho. Estou acabando aqui. A equipe de louvores, né, pode estar vindo. Enquanto eu vou finalizando. Entender que a justificação em Cristo, ela é uma realidade em nossas vidas. E é uma realidade profunda e que nos transforma. Fomos libertados de uma dívida impagável. Você, eu, estamos livres de pagar essa dívida. Cristo já pagou. Cristo já pagou. Já está tudo quitado. Recebemos paz. Vivemos a liberdade. E agora temos a confiança de seguir a luz de Cristo. Que possamos viver diariamente com essa certeza. Sabemos que fomos justificados por Deus e podemos viver para a sua glória. Amém? Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e começasse a fazer uma reflexão de como você tem vivido diante do Senhor. Não uma reflexão de condenação, não, mas uma reflexão de entender o amor dele por você. O quanto você compreende a obra justificadora de Cristo na sua vida. Entender que a força da nossa justificação não é apenas para o dia em que aceitamos a Cristo, mas é um poder que nos sustenta diariamente. E essa justificação, ela nos traz paz, que nos liberta de uma nova maneira de viver pela fé. Entender que, como justificados, nós somos mais definidos, não somos mais definidos por nossos erros passados, mas pelo sacrifício de Cristo. Em um mundo em que constantemente questiona o nosso valor, a justificação, ela nos dá a resposta. E qual é a resposta? Em Cristo somos amados, aceitos e capacitados a viver para Ele. Queridos, que nessa noite, que através dessa verdade, possa trazer renovo e confiança no que Deus fez por nós. Que possamos viver com a certeza de que fomos justificados, transformados e capacitados a viver para a glória dele. Amém? Vamos louvar ao Senhor, querido, nessa noite, agradecendo a Ele pela obra completa de Cristo na cruz. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.
você que está cansado, Seja livre. seja livre. Seja livre, querido. Livre, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Oh, aleluia, Pai. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Livre da condenação. Livre do pecado. O Espírito de Deus está, Nós somos livres, querido. Não pela obra das nossas mãos, mas pela obra de Cristo na cruz. Nós somos justiça de Deus, filho amados. Oh, aleluia, Pai. Nessa noite, Pai, eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, os Teus filhos, ó Pai. Que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Teu amor, ó Pai, alcance cada um que está aqui, Senhor. Que eles possam entender por completo a obra da justificação em Cristo Jesus. Que cada um de nós possamos sair daqui entendendo de uma vez por todas que o que Cristo fez foi suficiente para pagar todo o nosso pecado, toda a nossa dívida. Por isso, nós declaramos que somos livres em Cristo Jesus, para a honra e glória do Deus Pai. liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia, aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, Pai, porque para a liberdade foi o que o Senhor nos chamou, para sermos livres em Ti, livre do pecado, livre da condenação, para vivermos, ó Pai, uma vida como justo nessa nova identidade.